Fala ativista, estamos agora com mais um podcast e hoje nós vamos entrevistar os trabalhadores da Urbana, responsável pela limpeza urbana do capital do Rio Grande do Norte, Natal. E hoje nós estamos aqui com o Silvino Baú, que é fiscal de limpeza, e o professor Tiago, que é gari. Bem, aqui eu não costumo apresentar o perfil das pessoas, eu gosto que elas se auto-apresentem, né? Então, começando aqui por Tiago. E aí, Tiago, quem é você? O que faz atualmente na Urbana? O que está desenvolvendo? Boa tarde a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Tiago Gari, professor Tiago Gari, sou formado em Educação Física e entrei no concurso, através de concurso, no ano 2009, na Urbana, e de lá para cá nós estamos aí enfrentando as lutas dessa categoria que para muitos é invisível, né? Mas nós estamos aí sempre levantando a bandeira da garizada. Legal. E você, Silvino? Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, quem for ver esse podcast. Eu sou o Silvino Baú, entrei na Urbana em 86, 6/6 de 86, entrei como gari, e hoje me tutelizo como... Sou hoje classificado como fiscal de limpeza. A Urbana é uma empresa que ganhou prêmios, né? Nos anos 80 ganhou prêmios de uma empresa bem sucedida no nosso país, né? E infelizmente hoje está no estado que está. Então, no decorrer do debate aqui, a gente vai informar mais como se encontra a Urbana. Vamos sim. Inclusive, nós queremos aqui um pouquinho entender como é que funciona isso, porque quando a gente fala da limpeza urbana, né, todo mundo fala, é o gari, mas me parece que não só tem gari, né, que compõe a limpeza urbana. Como é que é essa divisão de trabalho, como é que funciona essa estrutura? A questão da urbana, ela se identifica muito com a questão do gari, mas tem a questão de motoristas, segurança, o próprio fiscal para fiscalizar a limpeza, tem a área, né, a área administrativa. Então ela se dá em vários, entendeu? Em vários setores na questão da limpeza, não é só a questão do gari, tem vários órgãos dentro da limpeza pública. Tiago, você que é gari, qual é a função do gari mesmo hoje? Hoje a função do gari da Urbana, ela está situada mais no setor de varrição, pintura de meio fio, tem o pessoal da drenagem, né? E tem o pessoal da roçadeira. A coleta por si só, que era feita pela Urbana até pouco tempo atrás, ela foi retirada da Urbana e repassada para as terceirizadas, né? Com isso enfraqueceu muito o trabalho e o serviço em si do gari da Urbana. Isso aí pra gente foi uma grande perca. O que é cada área dessa aí que você colocou? Tipo roçadeira, o que faz cada? A roçadeira, ele trabalha com aquelas máquinas mesmo que faz roçagem na parte de matos, né? Trabalham mais, eles estão limpando hoje mais a parte de lagoas, de captação. A parte da varrição, ele varre e capina e faz também a parte de pintura de meio fio. Legal. A empresa ela foi fundada em 28 de agosto de 1979, né? E é uma empresa de economia mista. Como é que funciona? É público-privado? É que nem o transporte público, que as pessoas acham que é pública as empresas, né? Mas não são só privado. Como é que é a Urbana? Dessa parte aí administrativa da Urbana, ela trabalha por parte, existe acionistas, né? Se eu não me engano, são 3 a 4 acionistas que detém aí alguma porcentagem bem pequena, e os demais é toda ela da Prefeitura de Natal. Legal. Ela é pública, entendeu? Sem ser pública, né? Ela é regimentada pela CLT, então ela vem na questão mista nesse sentido, entendeu? Dela ser regimentada pela CLT. Tem um vínculo público, mas toda a função dela é regimentada pela CLT. Mas o Correios também é CLT, Petrobras e são públicos, né? Uhum. Não tem esse sistema que o Tiago colocou de ter acionistas privados. Quem são esses acionistas, Tiago? Vocês... Não tem como lhe passar agora nesse exato momento.
de capital fechado ou é possível saber quem são? Não, é possível. É possível, né? Legal. E como é que é a vida de trabalho de vocês hoje? Conta aí um pouquinho como é que funciona. A vida de trabalho hoje nossa é precarizado. Hoje eu trabalho prestando serviço numa empresa que não é brasileira, a Braseco, de pessoas estrangeiras, entendeu? Que é o aterro sanitário em outro município, no município de Ceará-Mirim. Os nossos fiscais que deveriam estar prestando serviço nas terceirizações, fiscalizando o serviço terceirizado, não estão. De vez em quando é fragado coletores coletando lixo indevido. Qual o lixo indevido? Porque os coletores é para coletar lixo domiciliar. Aí estão coletando pontos de lixo, onde se pega aterros, onde pega podas. Como nós não sabemos qual o sistema, apesar de ser público, nós não sabemos qual o sistema que são contratadas essas empresas terceirizadas. Se eles trabalham por peso, faz a coleta por peso, ou se faz coleta por trecho, por área. Nós não temos conhecimento, mesmo sendo a fiscalização, mas nós somos impedidos de ter esse conhecimento. Então, quer dizer, os fiscais nós fiscalizam os nossos trabalhadores da nossa casa, mas deixa o terceirizado, porque para mim, na minha concepção, a terceirização é um vínculo de corrupção muito grande, mas fica naquele pano escuro para ninguém ver os malfeitores na questão da terceirização. Então os fiscais são impedidos de estar fiscalizando as empresas terceirizadas. E hoje os serviços da empresa urbana, como o Tiago falou, é mais serviço de capinação, a questão da coleta, entendeu? Não existe. A coleta nossa não existe, a não ser na mão da terceirização. E para isso a gente fica com esse aspecto assim, o que está acontecendo? Será que estão fazendo um serviço de boa qualidade? E nós não temos esse conhecimento, entendeu? Então é meio complicado hoje o serviço da empresa urbana. Na tua área, Tiago, o Silvino falou que hoje trabalha para uma empresa que nem brasileira é. Mas você entrou via concurso público, é servidor da Urbana e trabalha para uma empresa... Eu sou da Urbana de 86, não foi concurso. De 86 Entendi. Não tinha concurso. Como é que era o processo de entrada nessa época? Nessa época tinha os trem da alegria, né? Que muitos entrou por indicações políticas. Indicações políticas. Eu fui um dos tais, entrei por indicação política na época, porque não tinha concurso público. Tinha aquela solicitação, aquela exigência de trabalhadores, precisava de trabalhadores. Então quem chegava entrava. Na época quem chegava entrava. Então em 88 foi que foi dado a questão do concurso público, né? Então os companheiros entraram pelo concurso. Eu já entrei pela questão de informações, na época era chamado o Trem da Alegria. Então, de eu estar hoje na Braseco, não é que eu sou da Braseco, sou da Urbana. Só que lá, como é a entrada e saída de veículos que transporta o lixo para esse aterro sanitário, que é um aterro legalizado, mas precisa de pessoas nossas lá para fiscalizar a questão desses pesos e a questão dos transportes que são nossos. Pode ser que entre transporte que não é nosso, entendeu? E ser computadorizado para o nosso pagamento. Então para evitar esse problema, a gente fiscaliza essa eventualidade que pode acontecer. Legal, a gente tá aqui num bate-papo descontraído, esse rapazinho aqui querendo participar da conversa. Tiago, tu trabalha aí capinação, coleta, em que área que você trabalha? Eu trabalho na parte agora de limpeza do prédio mesmo, interno. Tá trabalhando interno, né? Serviços gerais lá. Um de vocês dois sabe explicar para nós, assim, para quem tá nos assistindo, como é que é esse processo de coleta? Feita a coleta, vai para o aterro, existem formas de processar esse lixo, incineração, trituração, reciclagem, como é que funciona? A questão da coleta hoje é o seguinte: a garizada coleta o lixo nos coletores e esse lixo é transportado até o transbordo. O transbordo, que é lá lá no bairro de Cidade Nova. Ele recebe esse lixo que é coletado dentro da nossa cidade, vai para esse transbordo, e nesse transbordo ele é transportado, a máquina enche,
de 10 a 12 carretas, entendeu? Todo santo dia tem média aí de cada carreta dá 5 viagens, entendeu? Se o trânsito estiver bom. Então esse lixo que vai para o transbordo em Cidade Nova vai para Ceará-Mirim. Nesse aterro eu não me encontro lá do nome da Braseco. Então a questão do lixo reciclável, que deveria estar fazendo uma política, entendeu? De reciclagem, é muito pouco. 97% da reciclagem é enterrado lá no aterro sanitário em Ceará-Mirim. Falta uma política ainda para essa atividade de reciclagem dentro do nosso município de Natal. Mas essa política hoje dos aterros, tipo, o lixo ele não para de ser produzido, né? O lixo não para de ser produzido. Uma hora esse espaço vai ser insuficiente para a quantidade de lixo que é armazenado na cidade. Se eu não me engano, hoje é produzido 339 toneladas semanal. Tem perspectiva de mudar essa realidade? Vocês têm estudos de como resolver essa situação? Eu acredito que não, porque da maneira que está aí a gestão do lixo hoje, tanto na capital como também no nosso estado, deixa muito a desejar, né? Como o amigo aqui acaba de falar, milhões realmente, acredito que seja acima de 840 milhões. A própria cidade e o estado, ele deixa de ganhar, né? Justamente porque não existe hoje uma gestão que faça realmente o lixo virar dinheiro, né? Que lixo, pra gente, nós temos essa ideia que lixo é dinheiro vivo, como se diz, né? Mas infelizmente a gestão ela não tira por esse lado. Veja só, um dado que a gente sempre comenta, os carros coletores que estão na zona norte de Natal. Vamos dar um exemplo aqui, um pequeno exemplo. O carro coletor ele termina de fazer a coleta no bairro de Pax Coqueiro. Do Pax Coqueiro para o aterro sanitário que está ali em Ceará-Mirim, início de Ceará-Mirim, quase entre a divisa de São Gonçalo da Amarante e Ceará-Mirim. Do Pax Coqueiro para lá dá em torno de 6 a 8 km. Aí o carro coletor, na vez de sair de lá, terminou, fechou o carro coletor, ou seja, ele ia andar apenas 6 a 8 km e ia fazer o descarrego. Aí hoje não, a gestão o que é que faz? Antigamente era feito dessa forma. Aí hoje eles trazem, eu não sei que estudo foi esse, não tem como compreender isso. O carro coletor que termina lá em Passo Coqueiro, ele termina, fecha o caminhão, passa a Tomás Landim todinha, passa a Ponte de Igapó, passa o bairro de Bom Pastor, bairro Nordeste, isso. Bom Pastor, até chegar à Cidade Nova, né? Até chegar à Cidade Nova. Uma quilometragem absurda, muitas das vezes derramando até chorume em via pública, o que é um crime. Aí chega lá, descarrega esse lixo, e aí, como o amigo colocou no começo da fala também, em uma das perguntas que você assim o fez, uma draga vai, pega esse lixo que foi descarregado lá, bota para dentro de uma cegonha, e essa cegonha faz esse mesmo percurso novamente agora, com várias toneladas, danificando a via pública, né, o asfalto, porque vem muito pesado, e sendo pago novamente, né? Dessa forma eu realmente não compreendo como é feito toda essa tratativa aí desse caminho que é feito com o lixo. E como você falou muito bem, hoje tanto a nossa capital como também o nosso estado está perdendo dinheiro realmente, porque e isso é um dado até nacional, apenas 3% do lixo hoje ele é reciclado. O resto o grande restante desse montante, que é dinheiro, né, está sendo enterrado realmente. E como a gente já acabou de escutar aqui antes em uma das nossas conversas aqui antes de começar, como você falou, para uns é o rejeito, né, de uma parte da sociedade, e para aquela outra parte da sociedade que está lá na ponta realmente uma sobrevivência, que hoje estão sobrevivendo do lixo. Cara, você fala assim que está se perdendo dinheiro, né? Como é que se poderia transformar isso em renda, né? Nós temos algumas ideias, né?
fazer realmente cooperativas, onde esteja realmente abraçando o catador, tirando esse catador da rua. Muito se fala também dos carroceiros que ficam com animais, é um outro debate, e aí entraria esse pessoal. Nós temos hoje em João Pessoa, nós temos em Fortaleza várias ideias, vários projetos onde trabalha com bicicletas, fazendo essa coleta, tira o animal, né? E também trazendo realmente uma sobrevivência financeira, né? E até mesmo digna para os catadores de lixo. E se fazia as usinas, ou seja, tem vários do lixo, nós podemos trabalhar várias demandas que a sociedade precisa, né? O que está faltando realmente é gestão para que se faça realmente valer toda essa narrativa aí do lixo. Certo. Dá uma qualidade de trabalho ao catador, ao carroceiro hoje, beleza, formalizar, né, essa categoria, mas se eu não consigo compreender como eu transformar o lixo, entendeu, em questão econômica, em matéria-prima, como é que, quando você fala assim, transformar isso aqui em dinheiro, seria em quê? Vamos dar exemplo a uma família, né? Uma família certo. aí de o pai, a mãe, 2 filhos. Existe já até um estudo feito sobre isso, que se eu passar o mês recolhendo a parte de plástico que é consumido dentro da própria residência, a parte de metais, ferro, todo aquele resíduo que pode ser reaproveitável, reciclado, com certeza aquela família ia ter o dinheiro. Se ele pegar fazer essa separação durante o mês, ele vai ter o dinheiro de comprar os pães da sua janta. Por aí você tira que realmente... Do mês todo. Uhum. Por aí você tira que realmente é lucrativo. É lucrativo. Agora o que está faltando realmente é se fazer isso para a ponta da lança, né? Hoje, as políticas públicas que tem dentro do nosso município hoje é toda virada, é toda ela transportada para pequenos empresários que hoje trabalham no ramo do lixo hoje dentro da nossa capital. Vou dar um exemplo. O lixo eletrônico. O lixo eletrônico ele possui metais, ouro, cobre, prata, o próprio plástico, né? E, ou seja, é rico. Mas hoje o que, a política de Álvaro Dias fez? Ele pegou uma empresa, aí sai colocando em alguns pontos do nosso município aquelas urnas que coleta, né? E ali é feito toda uma propaganda, gasto dinheiro com marca, gasto dinheiro com propaganda, entendeu? Gasta dinheiro com as próprias urnas e se coloca nesses determinados locais, até mesmo em prédios públicos, né? E vai para onde? Não vai para as pessoas que estão coletando lá em Cidade Nova, não. Não vai para os moradores das periferias, não. Esse dinheiro vai para mão do empresário, entendeu? Então, assim, esse modo de fazer aí a política sobre os resíduos sólidos, nós achamos que Natal está indo na contramão. Eu vou entrar nesse lance aí do lixo eletrônico, mas antes deixa eu só ainda tensionar um pouquinho mais sobre esse tema. Você fala, se eu, enquanto consumidor, juntar lá os PET, o que é de produto plástico, shampoo, etc e tal, procurar vender esse resíduo, né? Vou receber uma grana sobre isso, né? Beleza. E esse resíduo, o que é feito com ele? É isso que eu queria entender. Esse plástico que retorna. Porque alguns produtos, inclusive a questão do plástico, é um problema mundial, que ele demora muito tempo, cara, para poder... se compor, né? Exatamente, né? Se decompor. Inclusive, existem ilhas de lixo no oceano, etc e tal. E tem empresas que falam o seguinte, ó, esse plástico aqui, depois que ele retorna, ele não pode ser reutilizável, né? Diferente do vidro. O vidro você consegue até derreter, né? E montar uma outra peça de vidro. O plástico não. Se você derrete ali, ele queima, não sei. Como é que eu iria transformar esses resíduos plástico PET em renda? Hoje existem várias sucatas, né, em vários bairros, se você for olhar, principalmente nas periferias de nossa cidade. Alguns pequenos empresários, empreendedores que abrem essas sucatas, e é justamente onde essas famílias de baixa renda que fazem essa coletagem estão vendendo esse material, que por sua vez o dono da sucata repassa para um outro empresário com um poder maior, poder aquisitivo maior, que faz toda essa separação,
O catador ele vende com um preço baixíssimo, mas ainda dá para sobreviver, né? E esse dono da sucata vende para um outro empresário que, por sua vez, passa para os grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Até fora do país. E até fora do país. Mas você foi muito... E eles faziam o que com esse plástico? Eles reusam. Tem alguns plásticos que são reutilizados, né? Tanto é que tem alguns que eles não estão mais nem comprando, né? Tipo o plástico de água sanitária. Tem alguns pontos que não estão mais coletando. Porque existe, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, existe 5 tipos de plástico, né? PP... Isso há uma classificação muito grande. Existe uma classificação. Se olhar, existe lá uma classificação. Eu sei que no copo descartável, se você olhar embaixo dele, ele tem um triângulozinho. Eu sei que eu trabalhei próximo ao setor do copo quando eu estava no supermercado. E então ele é reutilizado. Aí vai uma numeração ali embaixo para a quantidade de vezes que esse plástico foi e voltou. Mas chega um momento que não tem mais o que fazer. Isso. Uhum. E aí só esses grandes empresários aí é quem está sabendo onde está esse destino final realmente, de uma vez que chega ao ponto de não ter mais essa reutilização, né? Eu realmente não tenho um conhecimento dessa pegada aí. Só para não perder o raciocínio aqui, meu amigo. Outro dado, outro exemplo que eu quero trazer para aqui, nesse dia, são os pneus. Toneladas e mais toneladas de pneu que são usados em nossa capital, né? Que hoje a própria Urbana paga os carros, os caminhões que sai coletando nessas empresas, né, de pneus, nessas borracharias, aonde deveria ter o próprio, aí é onde está o grande X da questão, Will. O próprio fabricante, que era para ter esse destino, né, de fazer essa coleta, mas não, a gestão ela faz tudo isso aí vai lá para a Urbana, agora está sendo coletado lá na Urbana. Por semana sai em média 2 carretas com esses pneus de uma empresa de Pernambuco que vem pegar esses pneus aqui e leva para lá, né? E aí isso totalmente 0,800. Aí a gente não entende como é que a nossa empresa hoje, mesmo sendo uma empresa mista, mesmo tendo acionistas, mas não se trabalha essa parte da gente mesmo sobreviver, fazendo toda essa separação de lixo e a gente mesmo vendendo esse lixo, né, esse material reciclado em si, como pneu e outras coisas, e a gente não consegue realmente compreender como é que essa gestão trabalha dentro da nossa empresa. Por isso que alguns anos atrás, agora até aí, nós ainda estamos passando por isso, que com certeza vai ser um novo tema que nós vamos debater ainda no dia de hoje, sobre o fechamento da Urbana, né? Que eles dizem que a Urbana hoje não tem como sobreviver, né? Ou seja, a gente está dentro desse debate aqui já desde o início, dizendo que o lixo, ele é luxo, que o lixo, ele é dinheiro puro, e a empresa que é para fazer toda essa gestão do lixo, ela diz que não tem como sobreviver. A gente não compreende realmente isso. Entendi. Quer complementar? Sim. Na fala do Tiago, você fez uma interrogação da questão, o que se fazia com a questão do reciclável. Nos anos 90, a Urbana tinha uma usina de reciclagem lá onde hoje é o transbordo, nós chamamos aterro sanitário, que não tinha problema nenhum. Tinha, mas fazia que não tinha problema nenhum com a questão do aterro irregular que tinha em Cidade Nova. Nós tínhamos uma usina de reciclagem, que tinha 3 turnos, gerava, entendeu, mais de 300 empregos. E além de ter essa reciclagem todinha, esse trabalho, o pessoal reciclando, e a própria comunidade era quem reciclava. A própria comunidade era quem reciclava esse lixo, e esse recurso vinha para eles. E além disso, gerava ainda adubos. Fabricavam adubo que ia para áreas canavieiras. Então, e hoje deram faz uns 20 anos que acabaram com essa usina de reciclagem lá em Cidade Nova. Mas por que acabaram? Um cidadão que é presidente de uma cooperativa há muito tempo, tomou conta da área, e a Urbana fez vista grossa e não fez nada por isso, entendeu? Então hoje, na atualidade que está hoje, na questão da tecnologia, na questão desse trabalho da reciclagem, o que ia para aterro sanitário era só papel de sanitário. Não ia mais nada, não era para ir nada, porque a poda, não era para ser enterrada a poda,
As podas era para virar, fazer uma trituração para fazer adubo orgânico. A questão das pedras, o resto de RCC, que é resto de construção civil, não era para ir para aterro nenhum, porque isso era para ser triturado. Hoje em dia entendeu? É tudo jogado, tudo no mesmo local. A urbana faz. Não no mesmo local. Passa para os empresários que existem algumas empresas hoje dentro de Natal e Rio Grande do Norte que ganham dinheiro com isso. O que a urbana coleta, o lixo orgânico vai para o aterro sanitário em Ceramirim, e esse resto de RCC, poda, vai para outro aterro, ocupando, danificando uma dunas, lá no Parque das Dunas, o aterro que eu chamo lixo seco. Vai para lá, que é poda, entulho, essas coisas. Vai para lá para ser enterrado umas dunas lá em Genipabu. É brincadeira isso, entendeu? É um dos cartões postal aqui do nosso estado. Entendeu? Então, quer dizer... Praia que foi gravada a novela Tieta. Pronto, entendeu? Então, tem uma parte da área lá que está sendo aterrada com lixo, lixo seco. Então, tudo isso gera renda. Porque as empresas terceirizadas, tem empresas dentro do nosso estado, dentro do município, que ganham, então, são ricos com a questão, o que a urbana não cata para ela gerar renda, os outros, entendeu? Tem um conhecimento, entendeu? E gera renda para eles. Pronto. Onde foi construída a Arena das Dunas? Lá era um estádio de futebol, chamado Machadão. Isso. Não foi nada, amigo. Nada foi para o lixo. Nada foi enterrado em lugar nenhum. Foi tudo reusado. E por que hoje a urbana não faz esse trabalho? A gestão do nosso município não faz esse trabalho. Porque não tem interesse nenhum de aglutinar essa comunidade. Porque na hora, pronto, se fez um trabalho desse, na questão de fazer o reuso, da questão da poda, da questão do RCC, lá nos Guarapes, que é uma área nossa, muito grande, deixaram de aterrar lá no local, que não era para ser aterrado, era para fazer um processo de reuso, mas foi pago, está sendo pago para o cara aterrar lá em Genipabu, umas dunas. Um crime ambiental. Mas a nossa justiça faz com que, não estou vendo, sou cego, surdo e mudo. E isso não pode acontecer. Então nós temos que procurar fazer essas denúncias, que os órgãos federativos, outros órgãos venham rever isso aí. Então a urbana hoje está numa falência que está, porque não tem uma política, principalmente na questão da reciclagem. E a reciclagem dá dinheiro. Se não desse dinheiro, não tinha empresários, entendeu? Dentro do nosso município de Natal, lucrando com a questão da reciclagem. Eu particularmente faço um pouco de reciclagem. Me deixa um lucro. Imagine quem tem o poder de pegar 100% do lixo de Natal, e por que não dá lucro? Entendi. Prefere dar lucro, entendeu? Aos grandes empresários na questão de aterro sanitário, enterrando lucros, entendeu? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês sobre o lixo eletrônico. Apesar do Tiago ter dito que a prefeitura faz uma campanha, né? Coloca alguns pontos de coleta, mas assim, como usuário, eu acho quase ínfimo essa campanha, porque a maioria da população não é atingida. Tipo, eu mesmo tô com um monte de pilha aqui, né? A gente trabalha com filmagem e tal, não sei onde descarregar, cara, né? Para quem está nos assistindo, qual o procedimento que vocês orientam para fazer o descarte desse lixo eletrônico? Quais são os locais que a gente deve procurar? E, assim, eu sei que tem alguns pontos, tipo o Nordestão aqui tem coleta, mas o cara que mora num bairro periférico vai ter que pagar uma passagem para vir aqui depositar. O cara tá em casa. Como é que eu separo esse lixo para facilitar o trabalho, não misturar com lixo orgânico? O que vocês orientam? O que eu daria como a sugestão, em primeiro lugar, a gestão, é que se fosse feito campanhas educativas, em primeiro lugar. Isso precisa, né? Toda a sociedade trabalhar as escolas públicas, porque querendo ou não, quando você atinge as crianças, você atinge também toda a família, né? Então essa é a primeira tomada de decisão. E sobre os pontos, né? Até como você citou, alguns supermercados, né? Vou citar aqui os nomes, mas alguns supermercados, principalmente da zona sul. Eu acabei fazendo propaganda aqui do Nordestão de graça. Da zona sul, alguns supermercados da zona sul, a própria urbana, se eu não me engano, a Sentas,
também existe a própria prefeitura também, se eu não me engano, existe também essas urnas lá. Agora, como eu te falei, essa urna, ela após isso é uma empresa privada que vem faz esse recolhimento e é ela quem está tendo todo o lucro sobre isso aí. Tiago, essas urnas dá para você botar lixo pequeno, pilha e tal. O cara que quer descartar, sei lá, uma lavadora. Ela realmente ela cabe alguns outros objetos. A máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa realmente ela não vai caber dentro de uma urna daquela. E aí, como eu te falei, a maioria das pessoas ele prefere, como você mesmo falou, ir numa sucata dessa que existe dentro dos bairros e vende lá. Quando não é isso, joga na frente de casa, o catador passa, joga em cima da carroça e leva para fazer o seu dinheiro. O cara ali que ele tira o condomínio assim. Aí é uma outra demanda. O cara quer nem sair, bebê. É uma outra demanda. Existe também, para ter campanhas dentro dos condomínios hoje, né, da nossa capital, para se fazer também toda essa parte de separação de lixo. Agora sim, eu conheço algumas pessoas que moram em alguns condomínios que ele diz: Tiago, não adianta eu fazer a separação, mas quando eu boto aqui vai tudo para um lugar só, que é o carro coletor. Então acaba se misturando em tudo. Então acaba sendo aquele serviço de enxugar gelo. Então, nós voltamos agora para a Estaca Zero e digo novamente, o que está faltando são políticas públicas verdadeiras que atinjam essa demanda do lixo produzido em nossa capital. Eu acho assim que a humanidade, né, a gente foi educado a ter uma relação com o lixo do tipo, cara, saiu da minha porta, saiu da minha vista, resolveu o problema. Resolveu o problema, é verdade. E a gente acha que não resolveu, né? A gente sabe que não resolve. Vocês mais do que eu, inclusive. Vocês não acham que isso é o grande elemento para dificultar com que essas ideias que vocês estão colocando aqui de que lixo é dinheiro, é possível ter uma nova gestão e tal? Não falta por parte da categoria, assim, sei lá, o sindicato, a associação da própria categoria, já que o poder público não faz o dever de casa? Não existe o sindicato, uma associação que possa fazer essa campanha de conscientização, né? Porque eu acho, inclusive, que, não sei se vocês sentem isso, uma discriminação com o trabalhador da limpeza, né? Porque é isso, o que eu quero é me afastar do lixo. Não me importa quem pega, para onde leva, como é que é descartado, né? Isso não joga contra esse ideal de gestão que vocês estão pensando? Com certeza, Will. Pegando um gancho que você está falando aí, como eu falei no início da minha fala, é uma categoria invisível para muitos da sociedade, ou para a grande maioria, para ser mais preciso. Como você bem falou, o gari ele só é visto quando você coloca o seu resíduo, né, dentro da sacola, bota na frente da sua casa, e aí quando o gari não passa, aí você, rapaz, o gari não passou, aí você sabe que existe o gari. Ou então muitas das vezes quando você está dentro da sua residência, não colocou o seu lixo ainda para fora, e você escuta o carro coletor, aí diz: eita, vai passando os garis, aí você corre para colocar. É só quando lembra realmente do gari, né? Essa sua fala aí foi realmente muito pertinente em cima dessa temática aí. O gari realmente ele é invisível. E eu volto novamente agora, e agora eu trago para dentro da Câmara Municipal. Eu acho que os vereadores deveriam fazer algum projeto de lei, e aí eu vou dar aqui um exemplo, que é um exemplo que eu já, aqui na minha, como diz o ditado, né, na minha pouca sabedoria, eu acredito, Will, que uma das saídas para isso aí era, primeiro de tudo, a gestão pública ela atingir toda a capital com a parte da reciclagem. Hoje a gestão ela só faz mesmo a coleta, se eu não estiver enganado, da Zona Sul. Zona Norte não tem, né? Na Zona Sul paga-se que é Sul e Leste. Sul e Leste, não é isso? Pronto, Sul e Leste. As outras duas capitais, as outras duas zonas, aliás, principalmente a Zona Norte, que é a maior de todas, não tem o trabalho de reciclado. Não tem, entendeu? O trabalho da prefeitura não trabalha isso. E aí o que é que seria ser feito? Existe hoje IPTU, que toda a residência paga. O que é que a gente poderia fazer, Will? Não só residência, comércio também, né? Todo prédio, né? Tá. Em si, o que é que a gente poderia fazer? Desconto no IPTU para aquela pessoa, para aquela residência, aquele prédio que fizesse a separação de lixo, né? E colocasse ali.
E aí o município ia passar, né, como passa na Zona Sul e na Zona Leste, fazendo e recolhendo isso aí, levando para as cooperativas, né, e a cooperativa fazendo a separação e vendendo da mesma forma, gerando emprego, gerando renda e diminuindo, né, de uma vez por toda o lixo enterrado, né, o lixo enterrado. Eu acredito que essa seria uma das alternativas, né? Existem outros projetos aí que poderiam ser feitos, mas hoje, para a gente poder abrir esse debate aqui sobre isso aí, eu acho que seria já um ideal. E as próprias cooperativas, temos hoje 3 cooperativas, que é assistida pela empresa urbana, meio precarizada, mas existe essas cooperativas, fazem um trabalho com esse pessoal que catam nas ruas, as pessoas que não têm vínculo com nenhuma cooperativa, mas eles catam na rua e levam para os compradores, né, que compram esse lixo. O pessoal chama de noiados, esse pessoal que sobrevive de uma forma, com seus vícios, ou com a sua sobrevivência, mas sobrevive do lixo. Noites e noites você vê o pessoal andando nas ruas, né, procurando o reciclável para sobreviver. Não importa o que ele vai fazer, mas está no trabalho dele. Deveria ter um trabalho de ter uma política para esses camaradas, né? Para as cooperativas fazer um trabalho, o próprio o gestor público fazer um trabalho com essas pessoas. Tem pessoas que trazem até meio de transporte, né? O que nós chamamos de carroça de mão, para eles sair nas ruas catando e vir deixar naquele ponto. Aqui perto de nós aqui, o baldo, como é chamado o baldo, tem um camarada que vem com um caminhão, na noite, traz aquelas carroças e distribui para eles aí. Aí o pessoal sai das ruas transportando, catando e transportando para ele, para fazer o comércio, fazer o dinheiro para ele naquele momento, entendeu? Mas falta uma política muito forte ainda para que a gente tenhamos esse trabalho, essa política da reciclagem. Tem até um fato aqui de curiosidade, né? Tem a ver tanto com a política que nós estamos debatendo aqui, mas a Urbana lá em 79, né, quando eu estava estudando para fazer essa entrevista aqui com vocês, o primeiro aterro, né, local onde se juntavam os dejetos, foi ali nas margens do viaduto do Baldo, lá por volta de 35, né, 1935, que onde hoje a prefeitura está construindo um horto, né? Então a turma ficou morando ali embaixo uma época, agora vai ser um horto para fazer muda lá, né? Mas enfim, voltando aqui ao nosso debate, gente. Tem a categoria de gari, né, no Brasil todo. Quando se fala em luta dos garis, a turma remete muito recentemente à luta dos garis no Rio de Janeiro, que teve um processo de mobilização muito forte lá, né? E assim, a realidade do gari do Rio é a realidade do gari de todo canto, né? No passado teve dos coletores de lixo em Salvador, inclusive ameaçando ali o carnaval. Aqui no Rio Grande do Norte, como é que vocês estão se organizando? Porque faz muito tempo que não se tem uma mobilização dos garis aqui. É porque a vida de vocês está muito legal, recebendo bem, né? Não existe a mobilização. O que ocorre aqui? Qual a dificuldade que tem para organizar essa categoria? Will, eu acompanhei um pouco lá da luta dos companheiros lá do Rio de Janeiro, onde vinham, assim como nós aqui, sendo realmente retalhados, né, como diz o ditado, né, perseguidos. Muitos companheiros foram até demitidos, até hoje alguns já voltaram, outros ainda estão na justiça para lutar contra isso aí, todo o assédio moral, a precarização do serviço em si, e isso aí é uma política nacional, né? Como você falou, a Bahia recentemente também fez o mesmo trabalho. Nós também fizemos uma grande luta aqui, 2015 foi exemplo, mesmo contra o aparato sindical, a gente conseguiu aí parar o lixo da capital por 3 dias, né? Fizemos uma greve por 3 dias, porque realmente não estava dando mais. Porque eu vou trazer um dado aqui, Will, para todos que estão agora assistindo. O gari hoje, cada gari o carro coletor, ele tem um motorista e 4 garis correndo, né? Em média 25 a 28 km dia,
O gari ele trabalha de segunda a sábado. Eu sou professor de educação física e falo hoje com prioridade sobre isso aqui. Com propriedades, aliás. Não tem condições de nenhum atleta hoje ele correr 28 km todos os dias. Ele tem que ter o descanso para o corpo, né? Então, é humanamente impossível a carga de trabalho hoje que um gari ele consegue realizar, né? E não é só correndo. Eu estou falando de um maratonista, de um atletismo, de um cara que trabalha com atletismo, né? Ele correr aí 28 km todos os dias. E não é só correr. Além disso, o gari, ele pega cada gari, são 4, como eu falei, em média 4.000 toneladas. 4 toneladas de lixo, que ele vai se abaixando ali e joga para dentro do carro coletor. Abaixa, corre e vai nessa até terminar o trecho dele. Então, é humanamente impossível, né? E aí, naquele momento, nós estávamos com a carga altíssima de trabalho. Se eu não me engano, era 44 horas, não é isso? Isso. 4.000 toneladas por dia. Por dia, cada gari. Então, o dado lá da Urbana que eu disse que 339 toneladas de resíduo semanal, tá errado. Se um cara só pega 4.000 por dia... Se você for tirar... 39 é um carro que leva, um coletor. Então assim... São quantos carros hoje? Se eu não me engano, na Zona Norte hoje nós estamos trabalhando com 7 carros. E isso é um outro agravante, né? Dessa precarização. Porque deveria ser, eu digo porque fui carregado da Zona Norte, do aterro, da coleta da Zona Norte. Nós tínhamos ali para trabalhar decentemente, humanamente, teria que ser no mínimo 12 carros, de 10 a 12 carros. Então eles diminuem a quantidade de caminhões, diminuem a quantidade de trabalhador para fazer um serviço que deveria ser feito por mais caminhões e por mais trabalhadores. Então aqueles trabalhadores que estão fazendo hoje a coleta, eles estão se redobrando, né? É aquele negócio, eu tiro 3 trabalhadores de um local e peço para um só fazer aquele serviço que 3 estavam fazendo, né? Essa é uma política que nós sabemos muito bem que é feita pelo capitalismo, né? Dessa forma realmente. E o gari ele não tá fora dessa pegada aí não. E com isso veio toda a narrativa, né, da precarização. Só para você ter uma ideia. Então, por que, como você respondendo já a sua pergunta, por que hoje está tão difícil de fazer essa mobilização, essa reunião da luta, né, da nossa categoria? Primeiro de tudo, eles viram que em 2015 nós conseguimos parar, né, o lixo da capital. Você passar 3 dias sem coletar um lixo, você já viu como é que está a capital, né, em 3 dias. Foi o que eles fizeram? Vendo o poder de luta nosso, eles tiraram a coleta da Urbana. Botaram na mão de quem? Dos terceirizados. Terceirizado não tem luta alguma. O sindicato que era para fazer a luta dos camaradas não faz. O trabalhador que é demitido, nós temos um exemplo agora, um motorista que foi demitido lá pelo um erro da máquina aqui na descida de Mãe Luísa. Sei, passou até em vários jornais. O carro coletor virou, capotou, né? E aí ali foi comprovado que era um erro da máquina, do caminhão em si. Mas a culpa foi toda colocada por quem? Do trabalhador. Esse mesmo trabalhador entrou em contato com o sindicato para pedir um advogado e foi negado. Entendeu? E aí, se a gente for olhar por isso aí, você vê, não existe mais hoje luta do nosso sindicato. Nosso sindicato um dia foi sindicato, né? Hoje não mais. Hoje não mais. A nossa luta agora mesmo, durante a pandemia, todo aplauso foi feito para a galera da saúde. E realmente mereceu. Mas também o gari faz parte também da saúde, né? Só não é visto por isso, mas nós fazemos parte da saúde. E trago mais ainda. Para a gente ter direito à nossa vacina, a gente teve que ir para as ruas. E o sindicato estava onde? Estava nos apoiando nessa luta? Não estava. Entendeu? Então, por aí você tira e eu já respondo essa sua pergunta. Por isso, o nosso poder realmente de agrupar, de mostrar a luta, de mostrar um caminho realmente que defenda o trabalhador, ficou distante ainda mais por causa disso. Porque a gestão precarizou o serviço. Tirou de nossa mão a única bandeira forte que nós tínhamos, que era a nossa coleta, da mão dos garis, da Urbana. Botou para terceirizada. E que, por sua vez, o terceirizado não tem poder algum, que quem era para fazer essa briga era o sindicato, que não faz. E aí eu trago aqui já uma denúncia agora.
sobre isso, meu amigo Will, meu amigo Silvino. Se você for olhar, a maioria desses garis terceirizados são indicados políticos da Câmara de Vereadores, dos gabinetes dos vereadores. Isso aqui é prova, e eu tenho prova sobre isso, por isso que eu estou abrindo minha boca aqui e falando. Vários vereadores indicam esses garis para os terceirizados. Hoje nós temos a Marquise, nós temos a Zelo, que é o Zelo verde, o Zelo laranja agora, né? Acharam pouco a laranja e criaram a verde também agora. E são eles agora que estão tomando conta da limpeza da nossa capital. E os companheiros não tem como se mobilizar, porque a bandeira de luta deles é quem? O sindicato, que por sua vez não está lutando. E aí os únicos que poderiam lutar eram os garis concursados da Urbana, que por sua vez hoje estão enfraquecidos com seu poder de luta. Vocês têm assim um dado de quantidade de trabalhador hoje envolvido, na processo de limpeza? Quantos por cento é concursado e quantos por cento é terceirizado? O número exato eu não sei te informar, mas assim, hoje na Urbana existe 344 garis e 127, se eu não me engano, correlatos, que foi a mesma turma que entrou no concurso 2005. O correlato é o quê? O correlato, ele entrou com a normativa de que a única coisa que ele não poderia fazer era coletar lixo. As demais funções poderiam ser feitas, entendeu? Mas isso aí é um grande debate que eu acredito que vai terminar até na parte judicial, porque foi criado esse cargo, mas se você olhar aí, não existe. O que é um correlato? Nem cargo, não existe nem esse cargo. Foi a minha dúvida. Né? Fizeram um correlato. Fizeram o edital do gari e botaram esse correlato aí, essa nomenclatura, que não foi criado o cargo, na Câmara de Vereadores não foi criado. E aí nós também não sabemos aonde vai parar esses companheiros aí com essa nomenclatura, né? Foi inventado no edital. Foi botado só no edital, mas eles acham que foi criado, eu acredito, né? 334 garis, mais os 100 e correlatos. poucos correlatos e a outra demanda toda ele está na mão da terceirizada. Eu acredito que hoje deve ser um base de 1.500 a quase 2.000 companheiros fazendo 70% todo esse serviço aí. Então da 70%, 80% está na terceirizada. Foi uma jogada realmente política, aonde o sindicato foi de mão dada com a gestão para enfraquecer a nossa batalha, nossa luta. O sindicato que representa a turma concursada não pode representar os terceirizados? É o mesmo, que é o Sinilimp, né? É o mesmo sindicato, porém, como eu estou te formando, o concursado, ele ainda tem o poder de lutar. Ele pode lutar, porque ele não tem medo de perder o seu emprego, uma vez que ele é concursado. E ele está lutando pela uma coisa justa, uma coisa certa, correta, né? Já o terceirizado não. O terceirizado, se ele for brigar aqui, se ele for reclamar por alguma coisa, no outro dia ele está na rua. Entendeu? Isso. Então se torna realmente escravos de todo esse sistema aí. Se abrir a boca ao contrário do que o chefete manda, é rua no outro dia. Tanto é que, olha só, o nosso último concurso foi em 2005, a pedido do próprio Ministério Público, 2005. De lá para cá, Will, nossa categoria não teve mais concurso. E por eles não vai ter nunca mais. Porque a política deles foi fazer o quê? Terceirizar tudo. Porque estando na terceirizada, quem manda é eles. Eles ganham cargos, ganham votos, porque como eu te falei, eu sou vereador, exemplo, sou vereador. Indico, tenho 100 garis ali, 100 vagas de garis. Indico 100 vagas de garis. São 100 votos. Mas a família, porque você sabe que é aquele voto de capricho, né? Te deu o emprego, mas tu vota em mim. E tua família também, né? E ainda tem essa escravidão de que você não pode nem abrir a boca. Meu amigo, você fazer isso, acabou. Se não quiser, sai que tem 10 lá fora querendo. É omisso com tudo que acontecer, né? Essa é a grande realidade. Will, você fala na questão da nossa classe hoje não tem um representante, né? Faz essa pergunta porque não tem mais atividade, questão sindical. O sindicato nos anos 80, que ele foi constituído em 89, né? Em 89. Então nos anos 90 era um baita de um sindicato, representativo era ele. Nós tínhamos orgulho, entendeu?
de participar das mobilizações que era convocada pelo sindicato. E a maioria dos companheiros que são concursados, né, às vezes reclamam do nosso salário, porque há uma diferença de salário. A gente lutamos. Mas depois que o sindicato, que a direção do sindicato entrou no viés político, na viés política partidário, ele esqueceu a classe. A classe ficou abandonada. Você vê de 89 a 2005, tem um bocado de anos. Foi o primeiro concurso, porque não podia mais fazer contrato com frente de trabalho. O Urbana trabalhou um bocado de tempo com frente de trabalho. Com frente de trabalho. Como não podia mais ter mais essa questão de frente de trabalho, foi obrigado a abrir esse concurso. E os companheiros entraram no concurso, por concurso, em 2005, e 10 anos depois, sufocado, pela demanda do trabalho, o sindicato não fazia mais aquela luta que fazia nos anos 90, pelegou, a palavra é essa para eles, eles pelegaram com a questão, junto com a gestão, e nós achando, se encontrando nesse sufoco, tivemos que fazer uma paralisação, atropelando a direção do sindicato. O que foi que o sindicato fez? Pediu a demissão de 10 companheiros, inclusive nós dois aqui estávamos envolvidos nessas demissões. Mas encontrando outros companheiros que deram suporte na época, que foi a CSP com lutas, deu suporte, e fez com que a gente não fosse demitido. Nos cedeu o jurídico de outra entidade que o companheiro pronunciou aqui, o Cid Saúde, nos cedeu o jurídico e fomos para a luta, e graças à luta do jurídico e a nossa mobilização, a gente permanecemos na empresa. Mas o sindicato pediu demissão de 10 companheiros, porque não aceitou a nossa, que poderia somar conosco, já que eles não vieram, não tiveram a coragem de fazer a luta, e os trabalhadores por si só fez a luta da paralisação, como o Tiago falou aqui, por 3 dias, e ia ser mais dias, ia ser mais dias, e até enganaram a nossa categoria, que ia fazer todas as nossas reivindicações, então nós voltássemos e nós seríamos atendidos pelas nossas reivindicações, que era a questão desse esgotamento físico dos companheiros da coleta. O companheiro foi bem enfático na questão de fazer a questão dos KM e a questão do peso. Cada gari joga para dentro de um caminhão daquele entre 3.500 quilos a 4.000 quilos por dia. É muito peso. Haja coluna, a questão dos braços, bursite, vai dar um bocado de problema de saúde nesses companheiros. Que nesse ano que eu entrei em 86, morreu muitos companheiros nossos, atropelados, muitos companheiros nossos, hoje na Urbana, aposentados, sem poder fazer nenhuma atividade, pela questão do alcoolismo, porque para a galera fazer o trabalho mesmo, e foi uma exploração muito grande nos anos 80, com a questão da coleta, nós não tínhamos hora de pegar, muito menos hora de largar. Às vezes nós estávamos largando de 6 da manhã, nós pegávamos e largávamos às 18, às 19, às 21 horas, antes de nós chegar na empresa, para nós descansarmos, ia cobrir o trecho de outros companheiros que o carro tinha quebrado. Nós tinha carro na época, nós tinha carro, nós fazia a nossa coleta com as nossas próprias ferramentas. Hoje não, hoje não fazemos. Então, com a questão dos companheiros estar faturado, na questão do peso, na questão do esgotamento físico, foi necessário fazer essa greve. E eles prometeram algumas coisas que nunca cumpriram, e nós fomos enganados, e o que foi cumprido foi o sindicato pedir a demissão dos companheiros, que era a organização, entendeu? Que nós estávamos fazendo contra o sindicato. Nós não fazíamos contra o sindicato, nós estávamos fazendo contra a exploração da empresa conosco. Se o sindicato não tomou nenhuma iniciativa de tomar o conhecimento do que estava acontecendo, isso é problema deles. Mas o sindicato hoje, camarada, está de mão dadas com a gestão. E se nós não procurarmos fazer mobilizações, porque a gente somos impedidos de fazer. Na hora, se lá os companheiros da terceirização, como o companheiro Tiago falou, é coibido fazer as mobilizações com medo de ser demitido, nós também na empresa urbana, que não temos tanto esse
essas condições de ser demitido, como os companheiros da terceirização podem ser, mas nós somos amedrontados. Perseguidos. Né? Perseguido. Abre esse processo entendeu? administrativo. Isso, porque o sindicato é quem pede. Então os companheiros, homem, do jeito que tá bom demais. E tá aí a gente com perdas salariais, sem condições de trabalho, as ferramentas que vêm para a nossa garizada é cedido para essa empresa Zelo. Entendeu? Então a gente estamos aí ao Deus dará. E a verdade é essa. E nós temos que procurar nos organizar para ver se a gente conquista alguma coisa. Se não conquistar, são impedidos até de participar das eleições do sindicato, que diz que é da categoria, e a categoria é impedida de participar das eleições do sindicato. Quando é que nós vamos agora? É isso. Will, só pegando aqui um gancho que o companheiro falou, nós passamos aqui, para você ver qual é o tamanho dessa precarização. Nós passamos 5 anos na Urbana sem EPIs, faltando luva, fardamento, bota, qualquer tipo de EPI estava faltando na Urbana. 5 anos, não é 5 dias, não é 5 semanas, nem 5 meses. Isso. Foram 5 anos com problema de falta de EPI. Ou seja, isso é o quê? É precarizando o serviço. Porque uma vez que o trabalhador ele não tem o EPI, ele não vai trabalhar. E isso ele ficava parado na própria empresa. Né? É um direito dele, que não tinha EPI. Ele não vai coletar um lixo sem luva. Entendeu? E tudo isso aí eles fizeram justamente para chegar a esse determinado estudo que eles trouxeram, uma empresa da USP, né? Informando que ninguém viu esses camaradas por aqui, né? Mas fizeram um estudo dizendo que a Urbana realmente não tinha condições de fazer a coleta, né? Uma vez, né? Que era inviável, que os próprios garis não queriam trabalhar, né? Ou seja, eles precarizaram tudo isso aí, faltando o próprio EPI. O maquinário, como o amigo Silvino acabou de falar, o maquinário hoje é todo terceirizado, né? São contrato, né? Isso. De terceirização, quarteirização, existe até a quarteirização, né? Não é só terceirização, né? Do maquinário. E a mão de obra hoje, que como a gente falou aqui, de 70% a 80% dela hoje é toda terceirizada. Então por aí você tira como é que está hoje o cenário a qual os garis hoje da Urbana estão vivenciando, né? Então por isso o poder de luta realmente ele diminuiu, né? Por toda essa celeuma aí que está se estendendo hoje nesse cenário da garizada hoje dentro da capital do Rio Grande do Norte. Na avaliação de vocês não acham que o setor público dentro da Urbana está com os dias contados? Porque, pelo que vocês relatam, tem mais de 70% da categoria já é terceirizada. A empresa ela não é 100% pública, né? Existe inclusive 4 acionistas, né, do setor privado que controla ali a gestão da empresa. E com o sindicato do lado da patronal, que não organiza a luta, num cenário também onde faz muito tempo que não tem concurso público. Isso. Na avaliação de vocês não acham que esse setor público ele está morrendo por inanição? Vai ser uma privatização sem precisar de fato abrir um processo licitatório, alguma coisa assim? Will, Falando. Os 5 últimos anos, havia rumores dentro da empresa urbana que a galera ia todos para as outras, ia ser relocado em outras secretarias, entendeu? Ia ficar só o setor de fiscalização da empresa urbana para permanecer a empresa. E aí a área de administração. Que já não trabalha, entendeu? né? Entendeu? Já que não trabalha. Então, quer dizer, tudo isso, camarada, nós a qualquer momento pode. Até foi feito um estudo, né? Tá uma ação na justiça, na questão do fechamento da urbana. O Thiago vai dar um suporte melhor, porque foi quem acompanhou mais, junto com o pessoal do Cisenat, né? Porque nós temos mais informações que o próprio sindicato não dava as informações corretas para nós, como estava essa discussão na questão do fechamento da urbana. Até números de valores para efetuar pagamento para os concursados, na questão da rescisão de contrato, eles apresentaram à justiça. E os antigos, né, que são os que têm 30 anos, 40 anos de empresa, são outros valores. Mas já tinha dinheiro em mãos, ou já está com esse dinheiro em mãos,
para que isso venha à tona, entendeu? Demitir todo o pessoal ou relocar, entendeu? O pessoal e a Urbana ficar 100% terceirizada. Há esse estudo dele já, entendeu? Não sei por que ainda não foi ainda botado em prática. E nós não queremos isto. Procuramos Câmara de Vereadores, mostrando os estudos que nossa equipe lá da Urbana, o Garíssimo, que fez um estudo todinho da empresa, entendeu? O que a Urbana era viável, o que não era viável. E próprios vereadores da nossa Câmara de Vereadores informou: eu nunca queria fazer da empresa concurso público. Vereadores que é votado por nós, entendeu? Falou isso. Que nunca queria fazer um concurso público para empresa pública. Sempre queria estar com os terceirizados. Tiago vai falar um pouco sobre a questão do fechamento da Urbana. Will, realmente nós estávamos passando, né, até pouco tempo atrás aí, sobre um processo na vara federal sobre a dívida da Urbana, né? E o grande montante dessa dívida era justamente por dívidas trabalhistas, né? E justamente a grande maioria pelo FGTS. Era retirado do trabalhador e não era passado para o órgão competente, né? E aí gerou todo esse montante aí. E aí a própria prefeitura foi motivo de algumas matérias aí nos jornais da nossa cidade. O próprio prefeito ele deu uma saída de vender 12 prédios públicos, né, para pagar parte da dívida, que era o Teatro Sandoval Vanderlei e o próprio prédio da Urbana, alguns outros prédios ali da Ribeira, que eles estavam querendo botar para venda para poder pagar parte dessa dívida. Dívida essa que, como eu disse, não são os trabalhadores da Urbana que fez, e sim as gestões, né? Como a gente está falando aqui. Não existe gestão de lixo, não existe gestão de pessoas, não existe gestão pública dentro da nossa empresa, entendeu? Então falta muito sobre isso aí. E essa dívida aí foi essa grande celeuma que ia se fechar a Urbana, né? E ia todo mundo pra rua. Acabou que até então teve um PL, se eu não me engano, do ex-presidente em si, aonde pôde fazer a divisão dessa dívida, né? E foi feita essa divisão, porém eu trago aqui hoje que até onde a gente sabe que essas parcelas elas não vêm sendo pagas, né? Tanto é que pelo menos são os rumores, né? Isso aqui eu não estou dizendo, não estou afirmando, eu estou dizendo que existe rumores que essa dívida ela está continuada, uma vez que não estão sendo pagadas essas parcelas da dívida que era acordada, que foram acordadas, né? Depois a gente vai ter mais informações sobre isso, para saber realmente sobre toda essa celeuma aí do fechamento da Urbana, para onde vai cada um, né? E assim como o próprio Silvino falou, eu acredito que para essa classe política, meu amigo Will, eu acho que o concurso da Urbana foi um tiro no pé, entendeu? Porque é aquele negócio, ele trouxe lutadores para dentro da empresa, né? O companheiro Silvino já está com 36 anos de empresa? 37 anos. A grande maioria hoje da Urbana está com mais de 35, 36 anos. Já estão com o tempo de serviço, né? E só aguardando alguns aí para poder esse encaixe aí, né? Depois da reforma, para poder fazer essa somatória e ter direito de se aposentar pelo menos com alguma ajuda financeira nesse sentido, né? E aí eu acredito que não chegou nisso aí ainda por causa disso, porque ainda existem alguns lutadores ali, principalmente os garis, né? Essa garizada, para onde é que vai? Porque querendo ou não, passamos por concurso público. A própria empresa, em muitos momentos, ela diz: não, mas a gente aqui é da economia mista, a gente pode demitir vocês a qualquer momento. Mas o interessante disso é que quem fez o chamamento, o edital, né, quem deu posse foi a prefeitura, né? Os garis da Urbana foram todos feitos nesse processo aí. E quem, como eu falei no início, quem fez o pedido do concurso foi justamente o Ministério Público, né? Outro dado aqui que a gente coloca sobre isso, o porquê da Urbana estar dentro dessa toda celeuma, Will. Eu te falei que tem 300 e poucos garis, mas 100 e pouco de correlatos. Então hoje dá em torno de 800 funcionários a Urbana. Você coloca aí 350 mais 150, vai dar quanto? 350 com 150, 500 e poucos funcionários. O restante dessa demanda todinho está no setor administrativo. E esse setor administrativo é onde está justamente os grandes salários. Entendeu?
Os companheiros têm culpa? Não. Porque como o companheiro falou, foi feito lutas e os companheiros ganharam o devido salário, como a gente também queria ganhar. Entendeu? A luta ela faz nessa tratativa. Mas por aí você tira que como é a gestão da empresa. Porque hoje você chega em qualquer empresa hoje, Will, a parte de gestão humana, né? O setor de serviços humanos ali, o RH em si, ele hoje concentra ali 1%, 2% da empresa. Porque hoje você pega um contador, pegou um gerente ali, você consegue trabalhar. E na Urbana hoje não. São montantes, entendeu? E a achando pouco ainda, a gestão achando pouco ainda, infiltra vários cargos comissionados, né? E são salários acima de 5 mil desses cargos comissionados, né? Então o camarada lá, pronto. Hoje nós temos funcionário hoje que saiu há mais de 5 anos dentro da empresa e até hoje não recebeu suas contas. Mas o cargo comissionado, ele passa 2 anos lá dentro, na hora de sair, no outro dia ele tá lá para receber o cheque dele. Entendeu? Por quê? Porque é um cargo comissionado. Nós temos um camarada lá, um capacho, né? Que passou, foi gerente do RH, hoje é gerente administrativo da empresa, um camarada que já está com 14, 15 anos que ele está na empresa. Indicação de um vereador que, por sua vez, hoje é deputado federal. Acabou de ganhar agora, entendeu? Ou seja, e outros, que se eu for dar nome aqui, a gente passa muito tempo aqui para você ver como é que é toda essa narrativa dentro da nossa empresa. Não tem como, é por isso que todo mundo diz que a Urbana hoje é uma mãe de leite, né? É isso? Isso. E nós temos pessoas com esses correlatos, capazes, com capacidade de assumir todos esses cargos comissionados. Pessoas que estão se formando em direito, outros que é formado em direito. Tá aí, Tiago. É gari, mas é formado em educação física. Então tem muitos companheiros dentro da categoria que tem um grau de profissionalização muito bom, que poderia ser aproveitado na própria empresa sem estar pagando horrores de dinheiro para esse pessoal. Vocês têm plano de carreira? Entendeu? Não tem. Tá pra lá de caduco. Tem, mas caducou. Caducou faz tempo. Entendeu? Então é isso, camarada. E a gente não sabemos, Will, sinceramente, por onde, não só o Will, como os companheiros que vão assistir, nós não sabemos por onde caminharmos, entendeu? Porque a Urbana é uma faca de leite, como o companheiro pronunciou aqui, para esses, entendeu? Que vêm de fora para dentro, por indicações politiqueiros. Entendi. Gente, pra gente encerrar aqui, no debate todo nós estamos fazendo aqui uma defesa do serviço público, da importância da coleta do lixo, né? Da população se envolver nesse processo. Como é que seria, na visão de vocês, e que malefícios ou benefícios iria trazer a Urbana sem esse setor público ainda, sem esse peso público ainda dentro da máquina, né? Que é essa empresa de limpeza urbana em Natal? A Urbana... Pensando assim numa empresa 100% privada já, né? Aí a empresa 100% privada, quem perde é quem está dentro dela, né? Como digo isso? A Urbana, nós da Urbana, quem vai ficar no prejuízo. 100% privatizado. E a gente não queremos isso. Nós queremos que seja feito concurso público. Porque a exploração dos companheiros que estão no serviço público, no serviço terceirizado, é muito, cara. É muito. Tem companheiros lá que dizem, rapaz, eu trabalho com problema de tornozelo, porque eu não posso botar uma licença médica. Eu trabalho doente, porque eu não posso pôr uma licença médica. Porque ele disse, se você botar atestado, tem pessoas lá fora que querem trabalhar de qualquer jeito. Então eu obrigo os nossos camaradas a trabalhar doente, com toda essa precariedade. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. E não é nada bom para os companheiros. Eu sei que o desemprego está grande. O desemprego está grande. Mas nós queremos, entendeu, que os companheiros façam, a gestão faça o concurso público e venha dar uma qualidade de vida melhor para os companheiros que estão na Urbana,
comprar a nossa viatura. Nós não tínhamos viaturas, nós tinha tudo, camarada. Nós tinha carro coletor, nós tinha poliguindaste, nós tinha carro fazia poda, nós tinha caçambas, nós tinha pá mecânica, tudo nós tínhamos. Mas deixou a precarização de não fazer as manutenções para dar suporte ao privado. Então hoje nós não sabemos que o privado não é bom para nós, não é bom. Will, respondendo essa sua pergunta, nós temos que começar hoje agora a se colocar como população, como cidadão natalense, que paga seus impostos, né? Uhum. A empresa hoje, ela sendo pública, através do próprio imposto, ele já gera a limpeza pública. Nós pagamos hoje a taxa de limpeza pública, que é a TLP, é isso? Isso. Taxa de limpeza pública. Todo morador hoje, quando paga o seu IPTU, tá lá essa taxa. Se eu não me engano, chega a quase 30%, é isso? Não tem mais ou menos exato, isso. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Aí vamos lá. Vou dar como exemplo agora a própria Urbana. Os garejos da Urbana faziam a coleta da Zona Norte. Há mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos. 4 anos. É isso? Vinha fazendo a coleta da Zona Norte. Com toda a precarização que estava tendo por parte da própria empresa, do próprio gestor hoje que está na frente, fazendo com que a coisa não desse certa, justamente para chegar e dizer que a Urbana, os garejos da Urbana não dava conta para poder justificar uma terceirização. Só que os garejos da Urbana já recebem o seu salário para fazer essa limpeza e estava fazendo de qualidade. Quem mora na Zona Norte sabe disso. Aí o que é feito? Tira-se os garejos da Urbana e coloca-se garejos da terceirizada. Terceirizada essa que não existe fiscalização. A fiscalização da Urbana, ela é inoperante. Não tem carro para rodar. A mão de obra dela hoje, na sua grande maioria, está espalhado em outros setores, entendeu? E os que estão lá, que são guerreiros, mas estão de braço cruzado pela própria empresa. Não dá condições. Né? Porque a fiscalização da Urbana, que era para fiscalizar essas terceirizadas, as empresas. Em 2014 foi a última licitação, que foi milhões de dinheiro público. 2014. Ele foi até 2019. De 2019 para cá, a cada 180 dias é feita a renovação desse contrato. Já vai no 3º ou no 4º renovo do contrato, né? E com isso é mais 5 a 6 milhões que é pago com dinheiro público. Hoje que nós vê dentro principalmente na Zona Norte, e hoje nós temos vários vídeos para comprovar isso, o carro coletor, aí a gente volta agora para os resíduos. O resíduo que é coletado dentro da sua residência, na hora que vai para o descarrego, é um preço. O dono do aterro, ele cobra por tonelada, né? O lixo domiciliar é um preço. O lixo que é coletado em canteiros de lixo, naqueles terrenos baldios que você vê aí pela cidade afora, ali é um outro valor. Aí o que é feito hoje? O carro coletor, ele é para simplesmente coletar lixo domiciliar. É para passar nas ruas, nas vielas, nas ruas do nosso município, nas avenidas, coletando o lixo domiciliar, que é produzido na sua residência. Hoje os carros coletores vêm, encostam nos pontos de lixo e é colocado todo tipo de resíduo dentro do carro coletor. E aí aquilo lhe pesa. Se eu botar hoje, vamos lá, dizer aqui, mil sacos de lixo domiciliar, é diferente de eu botar 1000 sacos de RCC, de pedra, de areia, de sofá, de madeira. Isso. Entendeu? Isso dá um outro peso. E como eu te falei, é pago pelo peso. E aí quem é que está ganhando com isso? É a terceirizada, são os empresários. Só que quem é que está perdendo com isso? É a população, porque está pagando a mais, entendeu? Num serviço que poderia ser mais barato, né? Feito pelo próprio trabalhador da Urbana, que nós temos condições disso. Exemplo disso é na época de Micarla, quando Micarla de Souza era prefeita. Quando quiseram estourar Micarla para entrar Carlos Eduardo, eu digo porque eu participei daquela época como um amigo Silvino. Qual foi o slogan de Carlos Eduardo?
primeiro de tudo, fizeram com que o lixo de Natal ficasse nas ruas, né? Teve uma crise de lixo naquela época. Verdade. Não sei se você tá lembrado. Tô, Pronto, sim. Aí naquela época, não, agora entra a Casa Eduardo. O que a Casa Eduardo diz? Com 15 dias nós limpamos a capital. Aí todo mundo, ixi, o cara, é um gestor realmente. Com menos de uma semana limpou. E quem foi que limpou? Foi terceirizado naquela época? Não. Foi os garis da Urbana. Foi a mão de obra da Urbana. Então hoje dentro da Urbana nós temos sim mão de obra suficiente para fazer todo o serviço. Não hoje de toda a capital, tendo em vista que alguns se aposentaram, outros já faleceram, isso é bem verdade, que deve ser dito aqui. Isso. E por isso nós pedimos um concurso público, porque em todas as categorias existe esse renovo de mão de obra. E por que não da Urbana? Porque eles querem justamente só terceirizar. Quem é que está ganhando com isso? Quem é que está perdendo? Então, respondendo sua pergunta, se a empresa hoje ela vira totalmente privatizada, totalmente na mão de empresário, só quem vai mandar realmente são eles mesmos. E com isso quem perde, eu vou dizer novamente, é a população que está pagando muito mais caro por um serviço que ela já paga. Ela está pagando 2 vezes. Né? E é dinheiro público que deveria estar sendo investido em uma outra fatia de serviço, né? Na própria saúde, na educação. Mas não, está indo para onde? Para um serviço que está sendo pago totalmente caro. E só quem está ganhando dinheiro com isso são os empresários e os políticos. Os políticos, que por sua grande vez, como já falei aqui, indica essa garizada. E aí eu não estou dizendo aqui que a culpa é dos garis. Não, porque os companheiros são pai de família e precisam trabalhar. Mas Will, pasmo que eu vou dizer. O próprio sindicato, ele coloca lá, dentro do acordo coletivo, que pode ser feito ainda um contrato de mão de obra. Não sei se você sabe disso, companheiro. Existe lá. Pode ser feito ainda aqueles contratos de mão de obra por 2 anos. E por que não é feito pelo próprio sindicato, pela própria empresa, fazer essa mão de obra? Porque quem vai ganhar com isso não são os empresários. Quem vai ganhar com isso não são a parte pública, a parte privada, a parte política. Então, precisa se abrir um grande debate sobre isso aí. Nós pedimos já desde o ano passado que se abra uma CPI do lixo dentro da Câmara dos Vereadores. Sempre quando a gente vai bater nos gabinetes para falar, os caras dizem, você tá ficando doido, você vai mexer em coisa grande. Entendeu? E até o presente momento não vi um homem, nenhuma mulher, que encare realmente essa CPI dentro da Câmara Municipal hoje de Natal. Nenhum. Seja de direita, seja de esquerda. Hoje nós temos aí até um outro agora que não é nem lá nem cá, né? Que eles estão dizendo, né? Nem eles também. Nem do NEM, como se diz, né? Nenhum deles hoje. E olha que nós batemos todas as portas. Verdade. Foi feito um estudo, um dossiê, para ser mais preciso, a qual nós participamos com outros companheiros da Urbana, com 78 páginas, Will. Foi entregue no Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores. Com aquele dossiê ali, até o próprio prefeito era para perder a cadeira dele. Foi aberta essa CPI lá na Câmara? Não, até hoje. Engavetaram e não teve nenhum vereador que fizesse isso. Está no Ministério Público. Lento. Poder Judiciário hoje, os poderes que são hoje para fiscalizar, são muito lentos. Totalmente burocráticos. E não dá resposta. É aquele negócio, o camarada hoje comete o crime, depois de 20, 30 anos é que vão querer investigar, ou terminar essa investigação, né? É. Então não tem como se trabalhar dessa forma, Will. Então a nossa empresa hoje é uma empresa que era para estar rendendo, entendeu? Gerando finanças. Hoje só faz, é aquele negócio, é só uma ponte, entendeu? Para corrupção. É só uma ponte para corrupção. Entra a terceirização, a quarteirização, entra tudo aí nessa ponte e o dinheiro do povo está indo pelo ralo. Então o cidadão natalense, abra do olho para onde está indo o seu dinheiro público junto ao lixo. Não ache que o seu direito, o seu dever enquanto lixo é só mesmo quando o carro coletor passa e você deixa o seu saquinho de lixo ali, não. Vá atrás, procure, estude, leia as matérias, procure entender mais sobre essa política de lixo
sobre essa gestão de resíduos sólidos e, acima de tudo, cobre o seu vereador, a pessoa a qual você votou, porque ele também está metido nesse lamaçal da corrupção que hoje existe dentro do lixo, dentro da limpeza hoje da nossa cidade. Existe sim magnatas que estão fazendo do lixo uma barganha realmente pro próprio bolso, não é pro bolso de ninguém não. Tiago, Silvino, foi muito massa o papo que a gente teve hoje aqui, certo? O podcast está aberto se vocês quiserem voltar outras vezes, inclusive, Tiago, se você e Silvino, se vocês tiverem posse desse dossiê que foi montado, quiser trazer aqui para a população tomar conhecimento, da gente dar os dados e tal, que essas informações a mídia não traz. A mídia burguesa, né, não traz. Os vereadores, como você colocou, tá pouco se lixando para a causa de vocês, né? Então, quiser trazer esse espaço aqui, tá aberto, entendeu? Foi muito bom aí. Se vocês quiserem dar aí um tchau pra galera, fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Camarada, eu só tenho que agradecer, em nome da categoria, nós agradecer esse espaço, que é um espaço que a gente temos, né? Como você agora fez pronunciamento, que está aberto, né? Então não é só para a questão nossa, né? Para os movimentos todos aí, e nós só tem que agradecer. E vamos sim trazer o Tiago deve estar com esse documento em mãos, trazer dossiê para que seja representado, né? Apresentado, melhor dizendo, para os nossos companheiros que nos seguem, né? Que segue aí a questão do podcast. Porque a gente, quando temos esse espaço, a gente tem que agradecer e fazer com que vá mais além, o pessoal também procure, como o Tiago falou, né? Procure ver, estudar, para ter mais um conhecimento do que está acontecendo. Porque a mídia não mostra, a mídia tem um lado, a justiça tem um lado, entendeu? Os políticos também têm um lado, ao lado da burguesia, não ao lado da classe trabalhadora. Então, mais uma vez, te agradeço, Will, pelo espaço e estamos juntos. Por sua vez, também tenho só que agradecer realmente ao podcast, ao amigo Will, pelo espaço para o trabalhador, o espaço dado por essa categoria aqui, como já falei aqui, é uma categoria realmente invisível, né? E falando sobre isso, eu quero também pedir aqui o apoio dos deputados federais, né, do nosso estado, que coloque para andar o PL, que já passou pelo Senado, se encontra agora na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, PL 4146, que vai trazer a valorização dessa categoria invisível, né? Vai dar o nome da categoria e vai também trazer um alento melhor aí em termos financeiro, né? Trazendo como aí um teto do seu salário em si, né? Assim como os professores correram atrás, estão correndo ainda, a categoria também da enfermagem, os garis também necessitam desse apoio, e peço também apoio a todos aqueles que estão agora também assistindo aí, façam aí suas publicações e cobrem também, e lembre que o gari realmente, acima de tudo, é um camarada, é um trabalhador que está ali para ajudar a toda a população. E eu costumo dizer que trabalhamos com lixo, mas não somos lixo. Valeu, gente. Você aí que está nos assistindo até agora, né? Compartilha aí o canal, se inscreve. Esse é um espaço aqui da classe trabalhadora. Somos o único podcast nessa pegada política aqui no RN que dá espaço aqui a todo mundo. Trabalhador da saúde, gari, professor, né? Então, gente, valeu aí. Até mais.